Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago um tema aqui muito interessante e é um tema que eu acredito que seja muito conhecido de vocês, né? No caso, hoje eu vou falar sobre Jesus, nosso advogado fiel. Você já ouviu falar sobre isso, né? E esse texto ele está localizado na primeira carta de João, no capítulo 2. Verso 1 que ele diz o seguinte: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui, João ele traz esse texto no qual provavelmente você já ouviu esse versículo, já ouviu em algum lugar, em algum momento da sua vida, né? Só que ele começa o versículo da seguinte forma: portanto, estas palavras vos escrevo. Mas que estas palavras seriam essas? Então eu gostaria de voltar um pouquinho, né, a partir do capítulo 1, a partir do verso 5, para a gente poder entender que palavras seriam essas. O que João estava trazendo como um ensinamento para os irmãos. E diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só como é que é interessante, né? Ele começou o capítulo 2 falando estas palavras, e eu acabei de ler aqui que palavras seriam essas. E ele traz um apanhado muito maravilhoso, né? E ele começa dizendo que Deus é luz, né? E não há nenhuma sombra de trevas nele. Então, se não há nenhuma sombra de treva nele, então nós entendemos que não há erro, não há nada de errado com o nosso Pai, né? E ele vem discorrendo esse texto, dizendo que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos plena comunhão com ele. Mas se nós dissermos que estamos na luz, mas existir trevas em nós, nós estaremos pecando, nós estaremos errados. E aí ele traz um texto, um versículo muito interessante que eu gostaria de reler aqui para vocês, que diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E aqui o interessante é que ele está dizendo algo muito interessante, que é confessar o pecado. Eu tenho certeza que nós hoje temos o hábito de, em nossas orações, muitas vezes até uma oração mecânica, né? Porque nós aprendemos assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, né? Beleza. Mas que pecados seriam esses? Que erros seriam esses? Que falhas seriam essas? E aqui, João ele vem falando que se nós confessarmos o nosso pecado, confessar é você realmente falar qual foi o seu erro, é você exatamente pronunciar para o nosso Deus o que você fez de errado. Ah, Senhor, poxa, me perdoa porque ontem eu falei mal de fulano. Ah, Senhor, me perdoa porque eu poderia ter ajudado tal pessoa e não ajudei. Ah, Senhor, me perdoa porque eu menti. Eu não deveria ter mentido. E você confessar para ele, porque a partir do momento que você confessa o seu pecado, isso automaticamente te traz uma reflexão. Você já está realmente entendendo que você fez algo de errado. E quando você confessa com o coração arrependido,
com o coração realmente mostrando que você não queria ter feito, mas acabou fazendo por conta das suas limitações, qualquer coisa, ele é fiel e justo para perdoar. E aí, eu gostaria agora de retornar para o capítulo 2, no qual ele diz o seguinte: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, agora, com certeza, você já conseguiu compreender que palavras eram essas que João, estava pronunciando, que realmente é que Deus é luz e que não há trevas nele, e que não é para nós dizermos de forma nenhuma que estamos na luz, mas estamos em trevas, que aí nós estamos realmente mentindo. Nós não podemos dizer isso. E automaticamente, também se nós viermos a tropeçar, até porque ele fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores. Isso é uma realidade. Infelizmente, nós temos essa natureza pecaminosa. Porém, se por conta da nossa limitação, por conta da nossa fraqueza, por conta do nosso eu, a gente acabar pecando, a gente acabar errando, nós temos um advogado junto ao Pai. Isso não é uma desculpa e não é uma justificativa para viver errando, para viver pecando. Ah, não tem problema não, porque eu tenho um advogado, ele vai falar lá com Deus e está tudo certo. Não é isso não. Ele está dizendo, sigam as palavras, sigam esses ensinamentos que eu deixei. Mas se por um acaso você acabar não conseguindo seguir, você tem um advogado junto ao Pai. E ele é fiel, ele é justo para realmente perdoar os nossos pecados. Porque Cristo é a propiciação, ele já se deu por nós, ele já se entregou na cruz do Calvário por nós, por nossos erros, por nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então, se em algum momento da vida você entendeu dessa forma, de que não tem problema de pecar e de errar, porque você tem um advogado, não caia nessa. Entenda que é para nós, a cada dia, buscarmos realmente viver na luz, como Deus está na luz, como Deus é a luz. Nós devemos realmente andar na luz, seguir o ensinamento do nosso mestre lá no Sermão da Montanha, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que eu sempre cito aqui, onde Cristo fala que vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do alqueire ou embaixo de uma mesa, não. Coloca no lugar mais alto da casa para que venha iluminar a todos. Então, que seja essa luz, que você realmente ande na luz como Ele na luz está. Que realmente essa mensagem possa trazer uma edificação e um fortalecimento para a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não deixe de se inscrever não. Ative o sininho, porque o YouTube vai notificá-los todas as vezes que postar um vídeo novo aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, que ajuda bastante também. Além de compartilhar com as pessoas que você conhece, com aqueles que são seus amigos, seus colegas próximos, Se você quiser também deixar algum comentário, comente aí no vídeo, alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Podem ficar à vontade, tá bom? Me sigam nas redes sociais, vão estar aí na descrição do vídeo. Então, não esqueçam, caminhar é preciso. Parar? Nem pensar. Forte abraço a todos.